A grande resposta esperada de como Troy sobreviveu no passado, quem foi que salvou ele, tudo indicando para uma personagem que está esperando demais voltar aí. Como foi que a Charlie sobreviveu, a personagem, a radiação e tudo mais, também explicações sobre isso. Onde tá essa tal dessa filha do Troy que tá desaparecida, quem é ela? Ela vai aparecer que jeito? Sim, temos diversas pistas e segredos que esse episódio 8 de Fear the Walking Dead já adiantam pra gente. Se você quer saber, é só colar aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, sou João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Fear the Walking Dead, pra gente voltar a falar sobre o episódio 8, que melhorou um pouco a qualidade sim, e também tem diversos detalhes importantes sobre como vai terminar essa série. E seguinte, meu jovem, de cara, Fear the Walking Dead apresentou pra gente um episódio de despedida de personagem, um episódio que traz pontos de redenção, resgata pontos do passado ligados à protagonista e tudo mais, só que deixa diversas perguntas em aberto que não ficam 100% claras pras pessoas, mas que sim temos respostas aqui. E o primeiro ponto desse, primeiro detalhe, segredinho que eu tenho que trazer aqui é justamente sobre como a Charlie sobreviveu à radiação. Sim, é um milagre? O que tá acontecendo? Sim, pra quem não se lembra, ela teve uma exposição muito grande à radiação, meio que condenando ela a só esperar um momento que ela ia morrer. E assim, apesar de tudo, ela saiu com o pessoal no bote, nas jangadas, depois sumiu. E agora a gente descobre que 7 anos depois ela tá viva. E eu quero destacar uma questão. O primeiro ponto é que é possível sim uma pessoa sobreviver 7 anos, mesmo depois de ter sido exposta a uma radiação. Isso não significa que ela vai sobreviver a vida inteira tranquilamente, não. Mas ela pode prolongar o seu tempo de vida, existem formas. Aqui no caso, a série pelo menos se preocupou em mostrar os efeitos que a radiação causaram, as cicatrizes que ela tem, que faz a gente ver que a radiação não foi coisa simples. Aqui tem a explicação que basicamente ela só estava condenada à morte na 7ª temporada porque o grupo lá não tinha acesso a algo para poder manter ela viva. Quando ela chegou no padre, o padre tinha equipamentos para isso. Eu sei que para muitos nessa cena deu a entender como se ela tivesse sido curada da radiação, mas claramente não. Aqui passa uma ideia como se eles tivessem conseguido reduzir, né, os danos, e com certeza que ainda existia algo dentro dela que poderia prejudicar. Você pegar casos da vida real de exposição de radiação, lá tipo Chernobyl e tudo mais, tiveram pessoas que foram expostas até que de uma forma intensa, morreram algumas semanas depois, ou um ano depois, tiveram outras que ficaram 10 anos vivas e só depois foram desenvolver um tumor, uma doença, alguma coisa assim, que é muito provavelmente o que poderia acontecer com a Charlie em algum momento, só não tinha acontecido ainda. E tem aquela forçadinha do roteiro, claro, vale concordar. Mas aí, claro, aproveitando que a gente tá falando da Charlie, vamos falar sobre uma importância de algo que ela fez aqui nesse episódio. Qual era a missão dela e como ela foi mudada. Charlie se entregou de propósito pro grupo do Troy. Sim, esse episódio deixou isso até que claro a partir das falas dela mais pra frente, né? Tipo, a cena que mostra as pessoas cercando ela e tal, trazem uma ideia de que foi ocasional. Ela chegando perto ali, os caras só renderam ela, não tinha muito o que ela fazer. Mas sim, tudo indica que na verdade ela chegou próximo desse pessoal de propósito, sabia onde esse pessoal já tava pela experiência desses anos trabalhando ali e ficou só esperando esse pessoal se aproximar pra capturar ela e colocar uma bomba na base do Troy. E isso fica claro no momento lá que o Troy tá interrogando ela e ela pega e fala, né? Vou falar a verdade, ó. Vai lá no caminhão que lá tem um mapa que você pode descobrir onde é o padre. E justamente no mesmo momento que alguém foi lá fora rapidão conferir, aconteceu a explosão do caminhão. O próprio Troy pergunta se acharam que ele era estúpido e tal, e de colocar o negócio ali dentro. Mas tipo, a estratégia da Charlie era colocassem bem do lado do hotel ali onde o Troy tava, esse caminhão-tanque, e explodisse mesmo. Essa inclusive era uma estratégia dela pra sair viva dali. Ela não tinha o plano de tirar sua própria vida, ela só viu isso como última opção. Mas aí, claro, Charlie já passou, vamos seguir pros pontos que seguem pra história e influenciam no futuro. Bem importantes, inclusive. Agora eu já quero falar sobre mais um indicativo de que Alicia está viva em algum local desconhecido. E eu falo desconhecido porque até mesmo o Troy não parece saber. Sim, nesse episódio a gente tem um ponto ali que alguns também podem não ter notado, de que o Troy é a pessoa que tá cortando esses braços de zumbi de propósito pra poder mexer com a cabeça da Madison, tipo, pra que ela fique encontrando zumbis sem braço, achando que é a Alicia, que mostra primeiro essa intenção dele de ficar machucando a Madison, de fato, mas segundo que tem algo a mais escondido. E sim, esse ponto escondido pode ser que ele sabe que a Alicia tá viva, só não sabe a localização dela, como também a segunda opção, que é o que eu mais tô acreditando por enquanto, é que ele, apesar de achar que a Alicia morreu, ele não tem certeza disso. Então ele faz isso do braço dos zumbis e tudo mais pra prevenir, pra tornar essa história que ele criou ali real, que ele matou ela. Sendo que na verdade pode ser que ele só encontrou essa prótese do braço dela perdido ali, ou de alguma forma, e não sabe de fato o paradeiro. Sim, esse episódio mostrou
mostrou muito a inconsistência do Troy, de que ele não tem certeza das coisas que aconteceram ali. E sim, aproveitando que a gente tá falando disso, vamos falar do sumiço da filha dele, né, com o grande questionamento: cadê a filha do Troy? Aonde está a tal da Tracy, né, que a gente ainda não viu o rosto dela, pelo menos na série. Como é que ela vai aparecer? Pois é, a gente não viu nos episódios ainda, mas com base nos trailers que a gente tem, já dá pra ter uma noção do que vai acontecer, caso você não tenha percebido, né, o que é. Basicamente, tendo em vista que essa menina sumiu, que é uma preciosidade pro Troy, e a Madison sabe disso agora, se você juntar essas informações com o que a gente tem no trailer, você vai ver muito bem que dá pra entender a ideia, que ela tá perdida no meio da floresta, e quem vai achar ela vai ser Madison, ou o grupo da Madison. A gente tem tanto cenas da Madison encontrando ela dentro daquele toco de madeira, como também a gente tem cena no outro trailer do Strand salvando ela no meio da floresta, só que esse aqui já é um momento que ela tá com a mão presa e tal, teria que ter acontecido outras coisas antes pra ela tá presa, né? Mas sim, dá pra entender já que eles vão encontrar essa Tracy antes do Troy, vão ficar com ela e vão utilizar dela pra descobrir mais pistas sobre a informação da Alicia. Que aparentemente essa parte da Alicia vai ficando mais interessante nos próximos episódios, até com o aparecimento dessa menina aí. E é justamente sobre isso que eu quero falar no próximo detalhe, a partir da fala ali do Troy, né? Que dá pra entender muito bem o que tá escondido ali por trás nessa história. Tô falando de quem salvou o Troy e quem pode ser a mãe da Tracy. Sim, nessas cenas, né, de treta dele com a Madison ali, a gente tem os momentos que ele revela que essa mãe da Tracy foi a pessoa que salvou ele lá na represa antes. A gente tem a primeira pista desse ponto misterioso de como ele sobreviveu à martelada da Madison, depois como sobreviveu à explosão da barragem e continua aí de pé. Já dá pra saber primeiro que depois que o corpo dele lá escorre na água lá na barragem depois da explosão, alguém resgatou ele ali de cara pra poder salvar ele, porque tinha que ser muito rápido, 2 marteladas na cabeça. E esse alguém foi quem o Troy teve essa filha aí. E pelos trailers, você vê que tem muita associação dessa menina, não só com a busca da Alicia, mas com a história da família Clark. Com imagens como essa, que mostra ela no meio dessas plantinhas, né, dessas flores que são iguais às flores que tinham lá na morte do Nick, as mesmas, da mesma cor. Além disso, tem esses momentos que a Madison tá ali procurando junto com a menina informações, e a menina fala, a Alicia tava no meio da horda. Tipo, a Madison tá buscando informações da Alicia com a menina sabe coisas dela. E outra, a gente tem umas falas do Strand também nos trailers com a menina sobre legado, que ele tá ali pra poder levar o legado que ela deixou pra ela, pra menina, tipo, quem deixou pra ela. Tudo indicando que a Alicia pode ser mesmo mãe da Tracy e que a Alicia salvou o Troy lá no passado. Só que aí você vai perguntar, mas João Vitor, como que isso pode ter acontecido? Como é que ela salvou o Troy? Então, entre esse final aqui da terceira temporada, que foi a explosão da barragem, e o início da quarta, a gente tem uma grande lacuna. Uma lacuna de tempo que se passou e coisas que aconteceram, que a quarta temporada foi explicando só os pontos principais durante os episódios. O início da quarta temporada é cheio de flashbacks, mostrando que teve o estádio ali, eles se reunindo de novo, aí teve as mortes do Nick, morte falsa da Madison. Só que com certeza tiveram várias coisas no meio desse espaço de tempo que não tinham sido mostrados. Então existe sim a possibilidade da Alicia ter tido compaixão pelo Troy. Assim que a barragem estourou lá e tudo mais, ela conseguiu achar ele, curou ele, passou um período com ele. Foi o momento que ela teve essa filha e tudo mais, e depois largou ele, porque tipo, ela viu que não faria muito sentido. Isso inclusive pode ser explicado por flashback ou alguém contando sobre isso. Seria o plot twist mais louco pra eles guardarem pra esse final de como o Troy sobreviveu e como vem esse retorno da Alicia a partir dele. Seria a melhor conexão possível que eles poderiam fazer, apesar de, assim, ainda pra alguns eu sei que ainda parece viagem. Mas claro que a gente tem que seguir porque tem mais pra gente falar do episódio. Tem outra questão ali na relação de Troy com Madison, que é a possibilidade de trégua entre Troy e Madison. Nessas cenas aqui do final, que eu até falei na análise, do nada a Madison queria matar ele por tudo, agora salva ele aqui, a gente vê que esse tom de herói com vilão aqui desse final tá bem diferente do que a gente imaginava, porque a ideia que os trailers criaram, que o marketing criou, é o Troy, o vilãozão, que tá ali na vingança pela vingança, ele não tem nada mais pelo que lutar, ele só quer as coisas da Madison, não vai ter trégua nem nada. Mas aí quando a gente aprofunda já nesse episódio 8, a gente vê que o Troy tem suas causas pelo que ele tá lutando, ele tem crianças, né, que o grupo quer proteger, ele quer o padre lá porque é o único lugar que pode sustentar essas crianças e ser bom pra proteger, e ainda teve essa cena de trégua pelo menos rápida entre os dois. Com essas cenas que a gente vê, com a causa que ele tem pra lutar e tudo mais, pode ser, traz uma ideia aqui já, você assistindo, de que o Troy pode acabar virando pro lado do bem, sei lá, Madison tem uma morte heróica pra salvar o padre no final. O Troy luta, inclusive, pra que ela não morra, né, não se sacrifique, e aí o Troy, depois da morte dela, acaba se juntando ao grupo, com as crianças dele, com as famílias, todos juntos. Essas cenas e a preocupação que ele tem com a família, essas coisas, passaram muito esse sentido. E muda tudo a ideia de como essa série pode terminar. Pois é, coloque nos comentários sua opinião, coloque aí como é que você acha que a Alicia vai aparecer, porque ainda é um mistério, como é que essa história vai se conectar mais. Não deixe de se inscrever no canal
canal que já já tem análise do trailer de um dos episódios prováveis mais interessantes. Retorno à base do Negan aí, né? Fica ligado, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e logo eu tô de volta. Um abraço, fui!